Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui, também pelo YouTube. Vamos para mais uma aula de Sociologia, para o nosso pré-ENEM virtual. Nós estamos caminhando ao longo desse mês com algumas temáticas dentro das ciências humanas, certo? E a Sociologia pode contribuir para essa análise, para a prova de vocês, e não somente para a área de humanidades, tá, gente? Isso é importante falar. À medida que nós vamos discutindo os temas, nós vamos também abrindo espaço para outras discussões que, porventura, em um tema de redação que possa vir, também vocês têm argumentos e elementos para poderem discutir, tá bom? Então, esses debates que nós estamos fazendo aqui, essas aulas, na verdade, elas não servem só para o conteúdo da prova das ciências humanas e suas tecnologias, mas também, com certeza, elas podem fornecer inúmeros argumentos para que vocês possam, na hora da redação, construir um texto interessante, argumentativo, do jeito que é pedido, ok? Então, vamos lá para mais uma aula. A nossa temática de hoje, ela vai se tratar sobre as transformações culturais. Tá? Então, essas transformações culturais, elas vão fazer parte da nossa vida desde que nós nascemos, desde que nós adentramos a esse mundo. Essa imagem que vocês estão vendo dessas duas formas que se encontram, cores distintas e que de repente se misturam, né, que é o azul e o rosa, e se misturando, elas formam um roxo. Na verdade, ela é uma manifestação daquilo que nós vivemos no nosso processo de socialização, tá? Então, no nosso processo de socialização, à medida que nós nascemos, nós não permanecemos estáticos ou iguais até o fim da nossa vida, graças a Deus, né? Então, desde o momento que nós nascemos, com quem nós convivemos, dependendo da trajetória e das interações sociais que nós temos, nós vamos nos transformando, né? E há quem diga que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos naquele momento. Nós tanto absorvemos um pouco do que a pessoa como também nós damos um pouco do que nós somos para essa outra pessoa, e assim a transformação ocorre, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista sociológico, como é que essas interações ocorrem, o que garante essa dinâmica das transformações sociais, tá? E o que isso impacta diretamente na nossa vida, tanto no aspecto político, econômico, social e ideológico. Tá? Nós vamos abordar nessa primeira parte, que nós vamos dividir em 2 partes, tanto essa aula quanto a da próxima semana, ainda neste tema, só que com outras matizes. Nós vamos tratar hoje sobre a identidade cultural, diversidade e contracultura, certo? Esse vai ser, vamos dizer assim, o nosso norte na aula de hoje, tá bom? Bom, como sempre, começamos com alguma reflexão dentro do campo lúdico, dentro da música, e aí eu trouxe para vocês, não sei quantos curtem, eu trouxe para vocês uma letra da música Zé Ninguém, do Biquíni Cavadão, rock, e aí nessa música é interessante que diz o seguinte, um trecho dela: quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que o dinheiro não traz felicidade? Se tudo aqui acaba em samba, no país da corda bamba, querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Algumas interações, né, algumas reflexões que essas músicas trazem, é justamente a pergunta de algumas verdades que nós temos durante a nossa vida. Nós falamos sempre, não, todos os homens são iguais. A nossa lei, inclusive, diz que nós somos iguais perante a lei. E aí, o autor da música faz essa provocação, né? Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quando é que surge esse conceito de que nós, em tese, somos iguais? Sendo que, ao longo da história, o que nós mais vimos foi justamente a exploração de um homem sobre o outro, de uma cultura sobre outra, né? Quem foi que disse que o dinheiro não traz felicidade? E essa é uma frase que a gente tenta se confortar, principalmente os pobres, né? Nós, que não somos desprovidos de muitos recursos financeiros, acabamos nos consolando nisso. Não, gente, eu não tenho dinheiro, mas dinheiro não traz felicidade, né? Mas, na verdade, quem foi que disse que o dinheiro não traz felicidade, né? Se o dinheiro compra açaí, né? Como diz aquele meme, e ninguém fica triste tomando um açaí. Então, o que ocorre? Nós acabamos absorvendo algumas verdades dentro da sociedade na qual nós vivemos. E essa última aí que diz, quem foi que disse que os homens não podem chorar, talvez a frase mais comum no nosso meio, né? Que a gente fala, não, o homem
não chora, na verdade, tem até músicas, inclusive, né, que falam sobre isso, não, homem não chora, né, porque homem não chora. Quem foi que trouxe essa verdade? Da onde provém essa verdade, e aí entre aspas mesmo, né, quem foi que trouxe isso para nós, para dizer que um homem não pode chorar? Por que chorar é coisa atribuída ao sexo feminino? Então, algumas dessas indagações, nós precisamos refletir, porque isso não surge do nada, não vem do ventre quando nós nascemos, né? Ele vem do processo de socialização, de uma cultura, certo? Então, nós precisamos fazer essa reflexão do peso que a cultura tem sobre a nossa vida. E aí, é justamente que eu quero começar sobre a primeira pergunta. Para a gente entender o que é cultura, nós precisamos entender primeiro por que nós somos quem somos. Por que somos quem somos? Ou seja, por que eu, Paola, sou desse jeito? Por que eu tenho determinada crença? Por que eu tenho determinado viés ideológico? Por que eu acredito ou defendo as coisas que eu hoje defendo? E vocês aí também precisam se fazer essa pergunta, né? De onde vem isso? Em que momento da minha vida eu aprendi a defender, eu aprendi a enxergar a vida da forma como eu enxergo hoje, né? Então, essa reflexão de quem nós somos, ela mostra exatamente o que é a cultura. Quando nós vamos para a linha do que é cultura e do peso que a cultura tem sobre as nossas vidas, nós vamos entender que a cultura ela exerce uma pressão muito forte sobre quem nós somos, tá? Porque se hoje eu acredito que uma mulher é livre, que uma mulher ela pode exercer a profissão que ela quiser, que ela pode se vestir uma calça jeans e sair, não necessariamente constituir um casamento, ou não precisa ter um filho para ser mulher, né, para ser considerada mulher, dentro de uma mulher completa, né, como dizem, dentro desse contexto eu tenho que entender qual foi o tempo e espaço da minha existência. Quando foi em que momento que eu cresci, qual foi a década que eu cresci, quais foram os valores que eu aprendi, tá? Dentro da minha casa, dentro da minha escola, dentro da sociedade na qual eu vivo, tá bom? Então, a cultura, ela exerce um peso muito grande, porque até mesmo coisas mais íntimas, como por que eu professo uma fé cristã, eu preciso necessariamente atribuir isso ao meu contexto geopolítico, porque se eu tivesse nascido em um país muçulmano, muito provável eu estaria, vamos dizer, frequentando a religião muçulmana, a religião islâmica, né? E não necessariamente um templo cristão. Então, nós precisamos compreender o peso que a cultura tem sobre o nosso eu, para entender o primeiro conceito que é chamado identidade cultural. Tá? Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar hoje é a identidade cultural. O que é a identidade pessoal? Eu sou Paola, filha de Carmen, né? Então eu tenho uma identidade que é uma identidade para além da cultura. Mas qual é a minha identidade cultural? A minha identidade cultural é tudo aquilo que molda meus hábitos, meus costumes, minhas crenças, minha ideologia, né, política, enfim, é tudo aquilo que eu sou e que esse eu sou se manifesta na sociedade na qual eu vivo, tá? Como é que se forma? Aí no lado esquerdo vocês estão vendo, então só voltando um pouquinho, né, e aí meu tempinho esgotou, mas rapidinho, tudo aquilo que eu falei sobre a mistura das cores, sobre quem nós somos, que se mistura com o ambiente, que forma uma nova forma de pensar, está representado aí, né? Então nós somos, vamos dizer, uma cor azul e de repente encontramos o outro, representado por outra cor, nesse caso aí está o rosa, mas o fato é que à medida que nós temos interações sociais, nós não somos mais os mesmos, não permanecemos mais os mesmos, então nós nos transformamos, e notem que tanto o rosa se transforma, quanto o azul se transforma, né? Então as transformações culturais, elas envolvem não um só indivíduo, mas toda a sociedade, a partir do momento que se transforma, tá bom? Em seguida, eu coloquei para vocês aí a letra do Biquíni Cavadão, que foi essa que eu falei para vocês, e com a última frase que diz: quem foi que disse que os homens não podem chorar? Né? Então, eu explicava para vocês que alguém disse, né, que foi tomado como uma verdade, caiu na falácia do povo e caiu na mente do povo de que homem não chora. Homem que é homem não chora. Aonde que nós aprendemos que homem
que é homem não chora? Em que momento nós aprendemos isso, né? Em que momento nós tomamos isso como verdade? Isso é o mais sério, né? Quando um homem, um rapaz, né, ele não se permite chorar em público, né? Porque chorar todo mundo chora, sabemos, mas ele não se permite chorar em público, chorar numa família. Isso impede, inclusive, manifestações de carinho e de afetividade por parte dele, porque a cultura, e aí eu vou usar essa expressão forte, a cultura em que ele vive diz que homem não chora, né? Então isso não é natural. Essa reflexão que a gente precisa fazer não é natural. O que não é natural? Esses conceitos que nós temos, tá? Então nós aprendemos. E aí vem o homem de Vitruvian. Estão vendo aí? O homem vitruviano foi desenhado por Leonardo da Vinci justamente no período onde vamos ter o florescer do humanismo, né? Ou seja, nós saímos de uma época onde se culpava o divino, né? Nós vamos ter, na história humana, infelizmente, na chamada Baixa Idade Média ou Idade das Trevas, como vocês bem sabem, nós vamos ter um período onde o Estado se une com a Igreja e a Igreja exerce papel de Estado. E essa Igreja vai trazer os seus dogmas, as suas crenças. E então, nós vamos ter todas as teorias que até hoje nós usamos como brincadeira, apesar de ter seguidores, né, de que a Terra, de que o Sol é que gira em volta da Terra, por exemplo, né, apesar dos cientistas da época comprovarem isso, eles eram obrigados a recuar porque a Igreja não aceitava. A igreja tinha uns dogmas, pactuavam esses dogmas, que eram verdades. O que são dogmas? São essas verdades, essas crenças que são pactuadas como verdade dentro de uma determinada doutrina, né? A doutrina vamos dizer, tudo aquilo, o conjunto de crenças e de procedimentos que se tem como adequado. Então, a igreja não aceitava isso e obrigava esses cientistas a recuarem. Então, quando Leonardo da Vinci desenha o homem vitruviano, né, dessas formas, o que ele faz todos esses desenhos em volta, ele traz de volta a centralidade do ser humano. Quem é o ser humano na sociedade? Qual é o peso que ele tem diante disso? E o peso que ele tem é justamente das escolhas que ele faz. E esse é um ponto muito interessante do rompimento com a Idade das Trevas, porque o humanismo vai trazer essa centralidade do antropos, do homem, né? Daquele homem que é capaz de escolher, que não é porque ele, vamos dizer, fez uma coisa errada que é culpa do demônio ou culpa do divino. Ele fez uma coisa errada pela própria escolha dele. Então, nós temos aí a centralidade do humanismo. E aí eu uso esse desenho para fazer essa pergunta que nós discutimos. Por que somos quem somos? Quem nós somos, afinal de contas? Quem nós somos não é apenas um produto nosso do ventre genético, né? Quem nós somos tem uma carga cultural muito forte, que é isso que eu falei para vocês da identidade cultural, tá? O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é a identidade cultural, da onde ela vem, porque a identidade cultural, ela forma quem nós somos. Essa é a nossa identidade. Até o hábito, e aí eu vou chamar os acrianos aqui na roda, né? O porquê que o acriano, 4 horas da tarde, mesmo estando um sol, no meio do céu, o acriano vai tomar tacacá na praça, né? Então, o hábito de gostar do tacacá, de tomar o tacacá 4 horas da tarde na praça, isso é um hábito cultural, social, e isso faz parte da nossa identidade cultural. Se a gente for ver em outros países, em outras regiões, as pessoas não vão ter esse hábito, nós vamos ter hábitos diferentes, outros hábitos que não estes. Então, a identidade cultural, ela pertence a um tempo e a um espaço, ela pertence àquela sociedade na qual se vive. Então, o que é identidade cultural? A identidade é quem nós somos a partir dos valores que são desenvolvidos. Estão vendo aí a palavra em destaque, valores. Quando a gente fala valores, a gente geralmente fala assim, de coisas boas, né? Os valores que eu tenho, de uma coisa boa, mas na verdade, o valor nada mais é do que o próprio juízo de valor, porque eu posso não necessariamente, vamos dizer, ter bons valores. Eu posso ter valores totalmente equivocados, tá? Então, o valor é aquilo que eu valoro, que eu dou importância,
Tá? Então, de repente, o que é mais importante para você? É mais importante para você apreciar a vida, né? Sair, tomar um sol, tomar um banho na chuva, não ter tanto compromisso? Ou é mais importante para você ter uma estabilidade financeira, ter um prestígio social? Isso é a partir de valores. Os valores moldam as nossas escolhas. Tá? E esses valores não são aprendidos lá no ventre da mamãe, né? Não só, eles são aprendidos ao longo da nossa vida. No momento que a gente nasce, primeiro acolhimento que a gente tem é a família. E aí abram o conceito de família para não entender somente o pai e a mãe, porque muitas vezes a criança é recebida, né? A família que ela tem é outro contexto, não é do pai e da mãe. Às vezes ela foi abandonada pela mãe, é criada por uma avó, né? Ou foi criada num orfanato. Certo? Então, o primeiro contato desse núcleo familiar que a gente chama é aquela acolhida inicial da primeira infância, né? E esse ponto é um ponto-chave que vai moldar muitos valores, porque ali você vai se situar. É na família, né, nesse conceito amplo de família, que nós vamos ter a noção de que não pode andar pelado na rua, né, que não pode comer com a mão, ou pelo menos que não deve, esse é o verbo, que não deve comer com a mão, porque existem talheres, né? Então, isso eu estou falando aqui, neste tempo e espaço. Mas se você tivesse nascido numa tribo aborígene, numa tribo indígena, onde não se usa talheres, onde não se senta à mesa, onde as pessoas não têm o código de vestimenta que nós aqui temos, certo? Você se moldaria, consequentemente, àquela cultura. Você andaria, né, dentro dos trejeitos indígenas, você comeria da mesma forma que os seus pares, né, que as pessoas da sua comunidade, você não comeria usando garfo e faca como nós aqui estamos utilizando, teria outros instrumentos. O paladar é formado a partir dessa cultura, tá? Então, nós vamos ter um forte peso da família nesse âmbito da primeira infância na formação de valores. A escola é o segundo ponto. Por que eu destaquei escola? Na verdade, é todo ambiente estudantil, tá bom? Então, quando eu falo escola, eu estou falando da escola, da faculdade, tá certo? Dos cursinhos, dessa identidade do estudo que se faz. Por quê? Porque para além do processo de socialização da escola, né, que você aprende com seu colega, que você aprende com um companheiro do lado, com um professor, você vai ter a produção do conhecimento. Tá? Então, muitas vezes, você aprende determinadas coisas na família, né? Às vezes, você nasce numa família extremamente conservadora ou machista, e você vai para um ambiente escolar e começa a ter contato com outras leituras. Esse contato com outras leituras começa a fazer, colocar em xeque os teus valores. Aí você começa a escolher, porque não é só a cultura que tem peso sobre você tem peso sobre a cultura, né? A pessoa, o indivíduo, ele tem a capacidade de escolha. E nessa capacidade de escolha, ele vai dizer se ele renega esses valores que ele está aprendendo e fica, né, com aquilo que ele aprendeu na infância, ou se ele vai dizer, não, realmente o que eu acreditava até então está errado e eu abraço esse novo pensamento e construo a partir daí uma nova cultura. A isso nós chamamos de internalização. Tá? Então, nós vamos ter aí, olha as palavras em destaque, socialização e internalização. A gente tem a capacidade de internalizar valores. Tá? Essa internalização eu estou no ambiente, eu coloco em xeque aquilo que eu sei, ou aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu penso, né? E tenho a capacidade, dentro desse processo reflexivo, de poder fazer uma mudança. Ou eu volto para o mesmo ponto onde eu estava, não abro mão e continuo, né? Ou eu abraço novos caminhos e outros pensamentos e transformo aquilo que eu aprendi. Então, isso é muito comum, com certeza, adolescentes, jovens, principalmente, passam por isso, por essa etapa, né? De ter diferentes contatos com livros de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, e, de repente, passar por esse processo reflexivo de questionar o que então se aprendeu até agora, tá? Isso é parte do processo da identidade cultural. O próximo tópico é o trabalho. E aí, quando eu falo trabalho, gente, não entendam como emprego, tá? Trabalho, não estou falando de emprego, estou falando da dimensão trabalho, do labor,
né? Então, esse trabalho, que é parte da nossa existência humana, ele pode se configurar, inclusive, no trabalho doméstico, tá? Então, o trabalho doméstico é uma forma de trabalho, só não é remunerada, tá bom? Então, nós vamos ter o trabalho informal, nós vamos ter os trabalhadores autônomos, né? Nós vamos ter os trabalhadores que sim têm uma carteira assinada. Então, não estou falando trabalho em emprego, o trabalho é muito maior. Tá? Trabalho é a transformação da natureza, o trabalho é a capacidade que nós temos de empregar nossa força física e nosso intelecto para poder transformar a natureza e para poder sobreviver, tá? Então, quando nós falamos na questão do trabalho, nós estamos falando de uma instância que molda nossa identidade cultural. E aí nós vamos ter um ponto-chave nessa questão, que é o que se chama, né, o que Marx chamou de consciência de classe, ou seja, são os nossos papéis dentro desse processo, dentro dessa dimensão de trabalho. Nós vamos ter os trabalhadores rurais, que vão ter uma determinada realidade e vão se enxergar de uma determinada forma. Nós vamos ter trabalhadores em fábricas, vamos ter trabalhadores na Google, recentemente, né, aqui na empresa, que vão ter outra visão sobre o que eu trabalho, porque também desenvolvem outros papéis, e vão ter aquelas pessoas que também, vamos dizer, desenvolvem seu trabalho de uma outra forma, como os artistas, né? Então, você vai dizer que uma pessoa que pega um violão na rua, que toca, ou que toca na noite nos barzinhos, isso não é trabalho? É sim, né? Ele é um trabalho, ele pode não ter o prestígio social que outras funções têm dentro de uma sociedade capitalista, mas é um trabalho. Então, quando a gente observa toda essa dimensão de trabalho, isso faz parte da nossa identidade cultural. O que nós valorizamos? Vocês aqui para Enem, vocês estão concorrendo a uma vaga, né? E aí eu já ouvi muitos jovens e adolescentes dizendo, eu vou fazer o pré-ENEM para poder fazer o ENEM para medicina. Mas por que você quer medicina? Eu quero medicina porque medicina ganha bem, o médico ganha bem, ele é bem visto socialmente. Mas você tem vocação? Você acha que você seria um bom médico? Não necessariamente. Né? Eu poderia ser um bom jornalista, eu poderia ser uma boa artista. Tem pessoas que têm uma aptidão artística linda, mas dizem, como é que eu vou sobreviver da arte? Né? Então, tudo isso são valores, você acaba pesando. E qual é o peso dessa decisão? É porque nós estamos numa sociedade altamente capitalista, que valoriza o recurso financeiro, que valoriza o prestígio social. Então, essa dimensão trabalho para nós, ela ganha outra dimensão. Tá? Para vocês terem ideia, no passado, quem trabalhava eram as pessoas da ralé, né? Não era indigno você dizer que trabalhava, né? Na época do sistema feudal, da Grécia, né? Eles olhavam com desprezo para quem trabalhava, porque, na verdade, só quem trabalhava era aquele que não tinha valor político, predominância política alguma, tá? Relevância nenhuma social. Então, para eles, o que valia era justamente o ócio, aquele que tinha capacidade de ficar no ócio e que tinha alguém trabalhando para ele. No nosso caso, na nossa sociedade, até mesmo aquelas pessoas que são donas de impérios, né, de impérios de negócios, de grandes empresas, elas têm orgulho de dizer que trabalham naquelas empresas. De alguma forma, né, dirigindo a empresa, vendo o marketing da empresa. Por que isso? Tá? Porque a nossa sociedade tem um outro peso na relação do trabalho. Então, a nossa identidade cultural, do que nós valorizamos, a nossa percepção de mundo, notem aí outra parte grifada, nossa percepção de mundo vai fazer a diferença, vai ter a diferença a partir da sociedade na qual nós vivemos, tá? E, por fim, comunidade. O que é a comunidade? São nossos laços afetivos, tá? Nossas relações sociais, de amizade, de companheirismo, né, das pessoas com as quais nós interagimos, dos grupos que nós nos inserimos, tá? Então, nós temos diversos grupos. Certamente tem pessoas que estão em grupos religiosos da igreja, frequentam ou terreiros de candomblé, ou frequentam os centros espíritas, ou frequentam a religião protestante, né, as igrejas, ou vão todo domingo para a missa. Então, essas pessoas vão ter grupos,
né? Vocês, inclusive o protestante chama até de irmão, né? O cristão chama o outro de irmão dentro da igreja. Então, essa comunidade, ela vai definir valores também, dependendo da fé que você professa, ok? Então, você vai ter no âmbito religioso essas relações que vão te influenciar, tá? E que você também, consequentemente, pode influenciar essas relações. A amizade é um outro ponto-chave, porque a partir do momento em que você cria vínculos, você acaba sendo parte também daquela pessoa, né? Então, quem é a nossa identidade cultural? O que é cultura? São hábitos, costumes, crenças, pensamentos, tudo aquilo que a gente traz conosco, que é um produto social, né? Não é uma forçação social, mas é um produto social das nossas interações sociais, tá bom? As quais nós, através do processo de socialização, temos a capacidade de interagir e internalizar aquilo que nós queremos seguir adiante, tá? Condicionantes, então, a época, você não pensa igual a sua avó, ao seu avô, óbvio, a sociedade era outra, né? Status social vai definir, se você está na favela ou se você está no Morumbi, em São Paulo, vai fazer total diferença. Se você mora em uma cobertura ou se você mora na favela, a percepção de mundo, ela é distinta, as culturas que você vai adquirir também são distintas. Poder aquisitivo faz diferença? Obviamente. Tá? Porque o poder aquisitivo, ele vai definir, inclusive, o acesso que você vai ter à literatura, à arte, a formas de poder fazer essa reflexão, tá? O poder aquisitivo, por exemplo, ele te garante você viajar, conhecer outros lugares, tá? E nessa viagem e de conhecer outros lugares, você acaba compreendendo o outro e tendo uma visão muito mais ampla do outro do que uma pessoa, talvez, que nunca tenha saído da sua comunidade, né? Então, o poder aquisitivo faz diferença, sim. Interação com grupos religiosos e políticos, como nós falamos. Talvez tenham pessoas que façam parte de um partido político, que gostem de se filiar a um partido político, ou que façam parte do Grêmio, no IFAC, no DCE, das universidades e tudo mais. Essas pessoas, elas também têm um grau de afinidade, de interação com outras pessoas, e fortalecem-se vínculos, tá, dessa identidade cultural. Então, os elementos da identidade cultural que estão aparecendo para vocês aí. Elementos. Cor e raça. Eu não gosto muito de trabalhar esse termo raça, porque, na verdade, a raça é a raça humana, né? A gente trabalha muito mais a etnia. Mas vamos lá. Religião, língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, tempos livres, gastronomia, habitações, usos e costumes, história e patrimônio. Todos esses elementos, eles fazem parte de uma identidade cultural. Você possui a sua identidade cultural que vai estar associada ao seu tempo, que vai estar associada ao local que você vive, à cidade que você vive, tá? A época que você vive. Então, quando a gente fala em usos e costumes, né, as danças, as tradições, a música, o vestuário, a forma de se vestir, a linguagem utilizada, né, que tipo de gíria eu utilizo, ou se eu utilizo uma linguagem mais formal, as manifestações festivas, né, aqui no Brasil, nós temos uma herança judaico-cristã muito forte na formação da nossa cultura, certo? Desde os jesuítas, né, vieram e, de fato, tem uma manifestação judaico-cristã muito forte. Então, aqui vocês vão ver que nós vamos ter no Brasil muitos feriados religiosos. Inclusive, no dia 11 de junho, mais para frente, vai ter o feriado de Corpus Christi, né, que é um feriado católico. Então, nós vamos ter essas manifestações festivas como características desse processo cultural, tá bom? E aí, um dos efeitos grandes também é a gastronomia, tá? Inclusive, eu trago aqui para vocês, todas essas manifestações, elementos da identidade cultural, elas vão nos mostrar a diversidade cultural que existe no mundo. Vocês estão vendo aí o slide da diversidade cultural? Por favor, alguém me dá um retorno, só para ficar tranquila? Sim, professora. Tá. Perfeito. Sim. Então, nesse slide da diversidade cultural, nós vamos ver como é que nós somos diferentes e diversos,
né? Nós temos aí uma pluralidade de manifestações culturais. Vejam aí no canto mais esquerdo, nós vamos ter o cumprimento japonês, né? O cumprimento japonês não é igual ao nosso. Inclusive, se alguém aí quiser ser embaixador um dia, uma das partes da formação de um processo do embaixador para um determinado país é conhecer a cultura daquele país, tá? Você não vai chegar cumprimentando como cumprimentam os ocidentais, com a mão dada. Você vai cumprimentar da forma que está sendo posta aí na tela para vocês, né? Que é a leve curvatura da coluna. Mais embaixo, lado esquerdo, nós vamos ver mulheres muçulmanas, certo? Que usando a burca, nem todas usam a burca, mas um determinado segmento, certo, utiliza a burca, e isso é muito natural, é muito comum, tá? Então, as mulheres, algumas, certo, todas elas usam o véu, isso é fato, né? Todas precisam usar o véu, cobrir os cabelos, mas algumas, dentro dessa parcela de mulheres muçulmanas, utilizam a burca, que é essa cobertura completa das suas vestes, a sua pele, só deixam os olhos mesmo de fora. Essas mulheres, certo, vamos dizer assim, isso é um processo na cultura deles muito comum. Para nós aqui, mulheres ocidentais, é altamente ofensivo. Nós, mulheres ocidentais, dificilmente você vai encontrar uma que vai dizer que gostaria de se vestir com uma burca, ainda mais no calor do Brasil, no calor do Acre. Mas dificilmente as mulheres ocidentais, as mulheres aqui vão querer isso, nunca. Mas nos países de religião islâmica, nos países muçulmanos, essa tradição ela é muito comum, tá certo? Então ela não é vista com estranheza, como nós muitas vezes vemos. Acima, no centro, você vai ver a capoeira como uma manifestação de dança, de luta, né, é afro, você vai ver aí que você de cara já reconhece, então, essa característica cultural, ela remete, quando você vê um elemento, quando você vê algo, né, material, ou alguma expressão, alguma manifestação, alguma performance, você automaticamente associa aquela persona, né, aquela pessoa, aquela identidade cultural, tá bom? Então, a capoeira, e aí embaixo que deu tanta polêmica, que o mundo hoje, né, debateu, e surge até aquele meme dizendo, puxa vida, custava ter fervido o morcego, né? Custava ter fervido o morcego, que a gente não estava nessa situação. Na verdade, muitas pessoas criticaram o hábito alimentar da China, né, de comer morcego, não só morcego, como escorpião, nós temos mercados livres, né, de cobras, cachorros, né, e muitas pessoas criticam aquilo, né, mas na verdade a gente precisa entender o processo histórico, né, e aí não vai ser ambiente para essa aula aqui, porque é muito longo esse tema, mas o processo histórico-cultural da China é um processo altamente complexo, né, de fome, de guerras, de miséria extrema e de indisponibilidade de material, de recursos para poder as pessoas se alimentarem, que permitissem que as pessoas se alimentarem, por exemplo, com gado, como hoje boa parte nos alimentamos, né? Então, tem alguns hábitos culturais na China que acabaram por associar os morcegos a algo comestível. Para nós, isso é extremamente abominável, né? Nossa, que horror, comer morcego, Deus me livre. Mas, na verdade, nós temos outros hábitos culturais. É esse olhar que nos garante a diversidade. Aqui o nosso índio amazônico, né? Vocês estão vendo aí à direita, o índio amazônico, e o que ele carrega nos ombros? 1, 2, 3, 4 macacos. Ele está com 4 macacos nos ombros, e não se enganem, né? Esses macacos estão mortos, e não se enganem, porque ele não vai simplesmente matou para pendurar, não, tá? Ele matou para comer, tá? A relação do índio com a natureza é bem essa, né? Então, ele matou 4 macacos que servirão, e não são macacos pequenos, pode prestar atenção que são macacos grandes para poder levar para sua tribo, para sua aldeia, e eles vão comer, né? E o que é isso? Estamos falando aqui pertinho da gente, né? Pertinho, nós temos inclusive no Acre, né, índios ribeirinhos, que cultivam esse hábito, né, de comer macaco.
Por quê? Gente, isso é a identidade cultural, isso é o processo da cultura, né? A pessoa cresce na floresta, né, vai comendo o que tem e o macaco também está nele. Então, nós precisamos entender a diversidade cultural que existe e que isso não é do nada. Nós estamos falando aí de séculos, de milênios, certo? De um DNA, né, de uma carga cultural fortíssima que chega até os nossos dias, tá? E isso, repito, não é do nada. O Brasil, portanto, dentro do processo histórico, e aí eu recomendo para vocês um livro muito bom de Gilberto Freire, chamado Casa Grande e Senzala. Nesse livro, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, ele aborda justamente essa miscigenação nossa, tá? Como é que nós brasileiros surgimos, né? E nesse livro aí ele mostra um dos traços culturais muito fortes nossos brasileiros, do brasileiro, que é o banho. E ele fala, gente, o banho nós não aprendemos, não foi com português não, tá? Apesar de termos aquela imagem da Europa, né, das pessoas bem vestidas, das pessoas perfumadas, pelo contrário, pela indisponibilidade de água, que é muito raro, e pelo frio intenso, o português que veio para cá, assim como o holandês, assim como o francês, que vieram para o Brasil, eles não tinham esse hábito de higiene, de tomar banho todos os dias, né, ou como hoje nós fazemos, né, 3 vezes por dia, de forma nenhuma, tá? Então, Gilberto Freire cita que nós aprendemos isso dos índios. Então, justamente, olha que choque, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, não, índio não, né? Índio tá sujo. Olha só o preconceito e a imagem que se tem, né? Sendo que nós aprendemos o nosso hábito de higiene justamente com os índios, né? Pelo contrário, os europeus chegaram com sífilis, né? Com muitas doenças mesmo, devido à falta de hábito em um país frio, chega num país tropical, imagina, né? Você passar 10 dias num frio de 4 graus é uma coisa, 10 dias sem tomar banho. Agora, 10 dias num calor desse, né, do Brasil, você passar 10 dias sem tomar banho é foco de doenças. Então, nós aprendemos, nós, cultura brasileira, aprendemos a tomar banho através dos índios. Foram as índias, né, como ele chama, que desciam para os rios e tinham esse hábito, porque o rio corre, a água corre, então essas índias tomavam banho, tinham uma facilidade de água muito grande, né, então elas desciam, tomavam banho no rio e conseguiam manter-se, né, higienizadas pelo calor. Então, você vai ter no Brasil múltiplas culturas, tá? Que vem dos negros, que vem do europeu, que vem do índio, tá? Então, nós vamos ter tradições, expressões artísticas, hábitos e crenças dessa união, tá certo? Então, essa miscigenação, ela transformou o Brasil num berço multicultural. E aí a gente tem hoje hábitos tão diferentes, muitas vezes, dentro de um mesmo país. Tá? Isso é o multiculturalismo, isso é a diversidade cultural, tá? Importante saber, gente, eu vou destacar para vocês aqui outro conceito, tá? O que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo, tá? Então, o que a gente precisa entender? Preconceito é uma opinião pré-estabelecida, é um pré-conceito. Eu não conheço, mas eu tenho uma ideia, e muitas vezes essa ideia vem estigmatizada. O que significa estigmatizada? Significa que eu caracterizo ali, eu boto um selo, né, um carimbo e digo, não, isso é feio ou isso é bonito, sem nem necessariamente conhecer, tá bom? Então, é uma ideia antecipada sobre algo ou alguém. O que é discriminação? Aí é diferente. O discrimino é o separar, né? A ação é efeito de separar, negando os direitos de outras pessoas. Então, eu vou discriminar uma pessoa porque a pessoa é índia, ou porque a pessoa é negra, ou porque a pessoa tem uma determinada religião que dentro do meu preconceito, né, eu entendo como errado, então eu separo aquela pessoa, eu excluo, eu não quero que o meu filho esteja junto com ela, eu não quero me misturar com ela, eu não quero interagir com ela, isso é discriminação. A partir do momento que eu tenho aí uma noção de supremacia, uma noção de que uma etnia ou uma crença, tudo isso é mais importante que outra, que a outra é inferior à minha, aí eu constituo racismo. Racismo é a ideia que defende a existência de hierarquia. O que é hierarquia? É um sobre o outro, entre grupos humanos, baseado na etnicidade.
né? Não precisamos ir muito longe, até a nossa história recente, nós tivemos escravidão no Brasil. Inclusive, escravidão endossada, ou seja, legitimada, apoiada pelo Estado e pela Igreja. Era permitido você comprar escravos. Você podia comprar escravos com a mesma facilidade que você podia ir no supermercado e comprar um produto qualquer de higiene, tá? Então, você tinha uma garantia legal do Estado de comércio, né, de compra e venda de seres humanos. Isso, hoje, nossa compreensão, soa tão absurdo, não é verdade? Mas naquela época as pessoas viam com naturalidade, tá? Inclusive da igreja. E na igreja, durante muito tempo, se dizia que o negro não tinha alma, né? Dentro desse conceito cristão, né? Que todo cristão tem uma alma, o negro não tinha alma. Por que isso? Para diminuir a culpa, né? Ou seja, você coloca um ser humano numa qualidade inferior para que você não sinta a culpa por estar explorando, por estar oprimindo aquele outro ser. Então, só para a gente distinguir, tá? E o racismo hoje muito em voga, né, com os últimos acontecimentos, estamos acompanhando nos Estados Unidos as manifestações, já creio que há 8 dias quase, os Estados Unidos estão em manifestações contra posturas racistas, né? Aquela imagem emblemática do homem negro com o joelho no pescoço do negro, não permitindo que o negro possa respirar, né? E isso em pleno século XXI, na sociedade de direitos, né, no Estado democrático de direito, é realmente sofrível a gente perceber isso, né? Mas lembrando que nós convivemos com uma realidade dessa, legitimada pelo Estado há pouco tempo atrás, né? A nossa sociedade viu há muito pouco tempo essa clara separação, e não era apenas uma discriminação, mas era a forma mais triste de racismo, de você acreditar que o outro, pela cor negra, ele era inferior a você. Bom, e aí a íntima relação entre racismo e etnocentrismo, certo? Essa íntima relação entre o que é etnocentrismo, que é outro conceito que nós precisamos trabalhar, tá? O que é etnocentrismo? Se eu falo que etnia, né, dentro desse grupo, né, de cor de pele, né, de raça não, de cor de pele, de etnia, nós temos o etnocentrismo. Centrismo é de centro. Então, eu creio que a minha cor da pele, eu creio que a minha etnia é superior à outra, tá? Eu creio que porque eu sou branca, eu sou superior ao negro, ao indígena, tá? Aí você vai ter o etnocentrismo como a raiz do racismo, e não só do racismo, como de muitas outras formas de intolerância também, tá bom? Então, nós vamos ter aí, eu trago para vocês o autor, é o Claude Lévi-Strauss, tá? Antropólogo, tá bom? E ele traz justamente nesse texto Raça e História, ele traz essa raiz do etnocentrismo, dizendo que o etnocentrismo é o repúdio a outras formas culturais, ou seja, eu considero inferior a outra cultura, eu considero que a minha é certa e o outro está errado. A outra pessoa é associado ao bárbaro, ao não civilizado. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Olha aí o exemplo. E nós já ouvimos isso muitas vezes, né? A percepção do homem branco ocidental em relação às culturas indígenas e aborígenes, né? Nós falamos que índio é preguiçoso, não é? Nós ouvimos tanto isso, né, na nossa rotina diária, né? Nós costumamos ouvir isso de pessoas esclarecidas, né? Não só pessoas que não têm estudo, pessoas esclarecidas, porque o etnocentrismo, ele não está ligado à ausência de um estudo, à ausência de uma reflexão, ele está ligado, sim, a uma característica cultural muito forte. Tá? Então, essa ideia da supremacia branca que nós vimos na KKK, nos Estados Unidos, isso é uma ideia muito forte, né? Eles culpam os negros pelas mazelas da sociedade americana. E aí, outro filme que eu recomendo para vocês, Infiltrado na Clã, um filme que também teve uns prêmios, foi premiado no Oscar, 2019, filme incrível. Green Book também, outro filme incrível, tá certo? Que também foi premiado no Oscar 2019. Eu recomendo a vocês, assistam, porque ali mostra, de fato, essas raízes, né, do racismo, que não são raízes simples, tá? É de um etnocentrismo, ou seja, as pessoas, de fato, se consideram, pela cor da pele, pela sua cultura, superiores aos demais.
Tá bom? Então, nós falamos que o índio é preguiçoso, nós falamos que o negro é malvado, nós falamos que, vamos dizer assim, a outra cultura que não trabalha como nós trabalhamos, lembra que trabalho é muito maior, né? Então, aquela outra cultura que, por exemplo, não vive da forma que nós vivemos, é não civilizada, é bárbara, tá? Tudo isso são visões etnocêntricas, tá? E que geraram, que foram raízes de racismo e de muitas outras formas de intolerância. O etnocentrismo também reforça a ideia de predisposição genética para aptidões físicas e cognitivas. Está presente em ideologias de supremacia de raça como o nazismo, tá? Então, o etnocentrismo, nós vamos ver em Hitler, nós vamos ver isso de uma forma muito forte no nazismo, né? Então, a predisposição genética, essa ideia é uma ideia antiga, tá? É uma ideia bem antiga, não é uma ideia recente, não. É uma ideia bem antiga que diz que a cor da pele, ela está associada ao teu talento. Ou seja, se você é mais branco, você tem talentos ou predisposição para o conhecimento, né? Para o cognitivo. E se você é mais negro, você tem uma resistência física maior, consequentemente, você é mais disposto para trabalhos braçais. Esse ideário, tá, essa forma de etnocentrismo, ela servia como base para legitimar, para justificar a exploração das pessoas negras, indígenas, de outras civilizações pela sua cor. Tá? Então, esse etnocentrismo, ele diz assim, não, mas o branco não tem que ir para o trabalho, não, para a lavoura, o branco não aguenta a lavoura, quem tem que ir para a lavoura é o negro que aguenta. Por outro lado, o negro não tem condição de pensar, quem tem condição de pensar é o branco, né, é mais inteligente, e nessas falas altamente racistas, nós vamos ter a separação, como se biologicamente nós tivéssemos essa disposição, o que é totalmente falso. Né? Recentemente, nós tivemos aí no Brasil várias personalidades negras reconhecidas não só pelo futebol, pela samba, pelas artes, mas fora essa contribuição dos negros, nós tivemos vários como expressão da ciência, né, na tecnologia, no trabalho, no jornalismo. Então, nós vamos ter sim, né, a diferença é que historicamente e culturalmente o negro foi associado a uma escala inferior, assim como o indígena, tá bom? Então, nós precisamos desconstruir essa cultura que tem uma raiz etnocêntrica. Então, quando vocês encontrarem em qualquer texto a palavra etnocentrismo, é isso, tá bom? É colocar a sua cultura acima de outras culturas, e isso tem uma relação fortemente estabelecida com o racismo. Aí vem a questão de dois outros conceitos também interessantes que fazem parte de um dilema nosso atual. Interferência cultural. Interferência cultural, até onde o Estado deve interferir, até onde nós devemos interferir na cultura do outro. Bom, partindo do princípio de que a história não é linear, ou seja, todas as civilizações caminharam do mesmo jeitinho, não, né? Umas estão de um jeito, outras de outro, justamente porque suas histórias foram distintas, né? Seu processo de construção foi totalmente distinto. Aí nós vamos ter um tema polêmico, né? Que vai dar origem a duas outras visões e dois outros conceitos, tá? O primeiro é o relativismo e o segundo é o universalismo. Para poder explicar esses dois, eu vou partir nesses dois temas polêmicos aqui de baixo, tá? Vocês estão vendo aí dois temas polêmicos. O primeiro é o casamento infantil e o segundo, o infanticídio indígena. Bom, o casamento infantil, todos nós sabemos, né, quando, vamos dizer assim, a criança, ou se não, aquela que não tem idade ou é maior de idade para decidir se ela quer contrair matrimônio, né, se ela deseja estabelecer uma relação, esse vínculo, né, se ela não tem, mas ela é direcionada pelos pais para isso, tá? Culturalmente, isso acontecia muito nos países asiáticos, tá? Na Índia, principalmente, que gerou várias manifestações mundiais, até chegar ao ponto de que em 1929, o casamento, houve uma lei já para coibir o casamento infantil na Índia, e em 2006 nós tivemos uma outra lei, que essa sim, já por uma pressão forte da comunidade internacional, para proibir de qualquer forma o casamento, né, antes dos 18 anos, ou seja, a pessoa tinha que se responsabilizar, e não o pai ou a mãe,
tá? Então, antes disso, qual é a realidade que nós tínhamos? Nós tínhamos meninas de 9, 10 anos sendo prometidas a casamentos e participando de casamentos, tá? E isso gerava uma polêmica muito grande. A comunidade internacional, a ONU, né, as organizações internacionais, UNICEF, de proteção à criança, deveriam interferir na cultura da Índia, na cultura hindu, tá? Ou não, tá? E aí vem as duas visões, né? Interfere ou não interfere? Até que ponto nós devemos interferir? Ou isso já é demais, né? Já seria intrometer-se demais no outro, na vida do outro. Bom, segundo tema polêmico, infanticídio indígena. No infanticídio indígena, nós vamos ter a prática, inclusive na Amazônia brasileira, as tribos de Roraima, tá? Isso é pauta de vários documentários, tá? Dentro de Roraima, nossa floresta amazônica que fica também em Roraima, nós vamos ter ali uma parcela indígena, tá certo? Que pratica o infanticídio. O que é isso? Que para nós é infanticídio, na verdade, para eles não, né? O que é? Quando a mãe indígena tem o filho, e se esse filho, porventura, ele tiver alguma deformidade física que for perceptível aos olhos da mãe, ela não dá de mamar a primeira vez. Ela o enterra, né, ou ela o abandona na floresta. Essa é uma prática, tá certo? Milenar, podemos assim dizer, que partir do princípio de que uma pessoa, um membro da tribo com determinada fragilidade física não poderia desenvolver-se na tribo, que seria nômade, né? As tribos eram nômades. Então, essa prática, embora hoje em dia as tribos não sejam mais nômades, né, e tenham muito mais acesso à saúde, ao apoio da FUNAI, apoio do Estado, ainda permanecem com essa prática cultural. Tá? E durante tempos nós tivemos aí uma grande polêmica, principalmente de missionários cristãos, né, que vão até as aldeias convencer aquelas mães, aquelas mulheres a não fazerem isso, né? E aí entra uma discussão forte entre esses dois conceitos que eu estou colocando para vocês, relativismo e universalismo. Por quê? Porque tem duas posturas. A primeira, do relativismo, defende que as culturas são formadas a partir de contexto histórico específico. Portanto, não deve haver interferência externa. A mudança deve ocorrer pela própria comunidade. Em outras palavras, não meter a colher enferrujada na cultura do outro, tá? Então, tanto no casamento infantil hindu quanto no infanticídio indígena, segundo essa linha de pensamento do relativismo, você deveria deixar que essas culturas fizessem o processo de reflexão por elas mesmas, tá certo? E não ir lá com os seus valores interferir. Por outro lado, nós vamos ter uma outra corrente chamada universalismo. O universalismo defende que muitas culturas se originam de processos históricos machistas, exploratórios e opressores. A interferência é necessária para forçar a mudança em prol de valores universais, como a vida e a dignidade humana. Bom, dentro do universalismo, da lógica do universalismo, deve haver interferência cultural, sim, em ambos os casos, com essa defesa. Porque, assim, não é em nome da cultura, que é específica, que é histórica, que eu não vou poder intervir para uma mudança, considerando que há valores muito maiores do que a cultura, que são a vida e a dignidade humana. Então, nessa dignidade humana, eu coloco aí a questão da criança, né, no casamento infantil. Então, a ONU interveio nesse caso, né, para forçar, e é uma forçação mesmo, tá? Não é algo simples, não. Então, ameaça de bloqueio econômico, né, são várias coisas. Então, para de fato forçar uma mudança cultural através das leis, tá? E no infanticídio indígena hoje, nós temos um debate muito forte, que inclusive teve um projeto do deputado Acriano Henrique Afonso, isso em 2014 ou 2013, não estou lembrada, mas ele entrou com um projeto de lei dizendo que era para interferir e para, inclusive criminalizar os indígenas que praticassem infanticídio, né, nas tribos indígenas, criminalizar, como se fosse, de fato, infanticídio, como se fosse aqui
na parte da cidade. O que ocorre, então? Isso gerou um problema, engavetaram o pedido, porque compreenderam que, na verdade, essa intervenção não pode ser criminalizando, mas precisa ser através de uma intervenção do Estado. Então, como é que está hoje? Hoje já há um esforço, vamos dizer, de Estado, através da FUNAI, para poder trabalhar com essas tribos, certo? Apresentando outras alternativas, porque, repito, ao contrário do passado, as tribos não são mais nômades. Ao contrário do passado, as tribos contam com um apoio hoje de Estado, que é a FUNAI. Né? Então, essa relação do coronavírus, por exemplo, então a FUNAI está nas aldeias indígenas, está tendo uma rede, né, que para evitar a propagação do vírus nos povos indígenas. Nós temos saúde indígena, né? Então temos vários programas federais de amparo aos povos indígenas, tá bom? Então, dentro dessa linha, lembrando que não são todas as tribos, são sempre as mais isoladinhas que praticam isso, que ainda mantêm, tá? Então, há, de fato, essa conversa dentro de uma interferência cultural, tá bom? Então, vejam, dois conceitos, né, nessa questão da interferência, interferir ou não interferir, que eles coexistem na nossa sociedade hoje. Há quem diga que não é para interferir, porque o que você vai fazer com uma pessoa que, por exemplo, nasce com síndrome de Down na aldeia indígena? Como é que você vai dar amparo? O Estado tem condição de poder dar amparo para essa tribo, né? Porque a tribo, ela não vive de cesta básica do Estado, não, ela caça e pesca, né? Então, o que você vai fazer com alguém tetraplégico, se de repente nasce com algum problema, né, e que nasce tetraplégico? Então, há quem defenda que, na verdade, nós não devemos interferir na cultura, porque nós vamos gerar um problema. Por outro lado, quem defende o universalismo já diz que devemos interferir sim, tá? Por quê? Porque a sociedade é outra, porque o mundo mudou e nós precisamos auxiliar essas outras culturas a também fazer esse processo reflexivo, ok? Então, dentro desses dois conceitos, tá? Relativismo e universalismo. Já eu abro para se alguém tiver perguntas, tá bom? Vou só finalizar essa etapa antes da gente passar para a resolução da questão do Enem. Então, dentro do universalismo e relativismo, nós vamos ter também a discussão sobre direitos humanos, tá? Então, os direitos humanos, eles nascem no sentido do universalismo, tá? Na universal. E aí, o que acontece, né? Vem a pergunta, as normas de direitos humanos podem ser um sentido universal, um sentido universal, ou são culturalmente relativas? Ou seja, esse direito humano, ele é variável, né? Lembrando que direitos humanos, né, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentro da Declaração de Viena, mais recente, foi um marco para a discussão do universalismo e do relativismo, e estabeleceu em seu parágrafo 5º que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. O que acontece? Em 48, né, na verdade, no fim da Segunda Guerra, nós tivemos toda a discussão para poder evitar que o que aconteceu nos campos de concentração nazistas voltassem a acontecer, certo? Então, nisso, nós tivemos a repatriação do Estado de Israel e tivemos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, nós tivemos uma discussão sobre quais seriam os direitos elementares e fundamentais de todo ser humano, tá? Então, direito à vida, direito à dignidade, direito à propriedade, direito à liberdade, tá? Então, todos esses são direitos que os países democráticos abraçaram e que constam na Constituição, no nosso caso, no artigo 5º. Tá? Então, nós vamos ter isso. Fora isso, entrou uma discussão, mas espera aí, os direitos humanos, e aí parece aquela pergunta retórica, né? Mas os direitos humanos são para todos os humanos mesmo, ou a gente vai respeitar a cultura? Então, em 93, veio a Declaração de Viena com esse artigo. E diz assim, não tem discussão. Os direitos humanos são precedidos de valores universais. Ou seja, nós temos aí uma base na Declaração de Viena para garantir a intervenção dentro de culturas que se neguem, tá, a respeitar direitos universais básicos que são de todos os seres humanos. Então, direito à vida, à propriedade, e ali você vai ver, se você abrir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver artigos, e um dos artigos diz que nenhum ser humano será submetido à escravidão. Nenhum ser humano será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante.
tá? Nenhum ser humano, então você vai ter ali, né, elementos que vão garantir que é um direito humano, independente da sociedade na qual a pessoa viva, tá? É direito humano dela. Inclusive o direito à educação aparece, tá? É o direito à instrução, aparece na Declaração dos Direitos Humanos. E aí nós vamos ter casos como o caso da Malala, que vocês devem já ter ouvido falar, né? A Malala, paquistanesa, que levou um tiro porque estava estudando, ela queria estudar, né, e levou um tiro porque a sociedade daquela época, uma parcela radical da sociedade, acreditava que meninas não deveriam estudar, somente os meninos, tá? E aí a Malala abraça, né, nessa parte dos direitos humanos fundamentais, ela abraça pelo direito dela de estudar, não só dela, como de todas as meninas paquistanesas, tá bom? Então, nós vamos ter os direitos humanos intimamente ligados à universalização dos valores, tá? Por fim, o nosso conceito aí, o terceiro, de contracultura, tá? Quando a gente fala em contracultura, o que a gente entende? Uma coisa contrária, né? Ou seja, a cultura e a contramão dessa cultura, tá? É exatamente isso. Então, nós vamos ter a cultura vigente, tá? A cultura que está predominando, e nós vamos ter posições de transformação dessa cultura, porque nem sempre a cultura que nós cultivamos, que nós temos, é uma cultura salutar, confere? Então, vamos lá. Primeiro, não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados, né? A Makota Waldina. Essa frase dela foi fundamental, por quê? Porque ela diz que ela não é descendente de escravos, porque a escravidão não é natural. Eu sou descendente de pessoas brancas, eu sou descendente de pessoas indígenas, você aí é descendente de negros, ou de europeus, ou de judeus, tá? Isso aí, tudo bem, né? Nós estamos no processo cultural, mas descendente de escravo? Não, de forma nenhuma. Ela foi descendente de um ser humano que foi escravizado. Olha como a lógica muda, tá? Então, a contracultura é justamente a revisão desses posicionamentos, tá? E a essência, tá, da contracultura, só confirma para mim, por favor, vocês estão vendo o slide do que é contracultura, com a imagem Sim. aí sobre o Vietnã, Sim, né? Perfeito. Então, o que é contracultura? Acompanhem aí. A essência da contracultura encontra-se na contrariedade de normas e padrões estabelecidos socialmente. Na contrariedade de normas e padrões, tá? Então, a contracultura é esse efeito de resistência, de revisão a algo que está posto na sociedade como natural, tá? Assim como no passado a escravidão era, né? Então, nós tivemos pessoas que enxergaram, embora a igreja aceitasse, a sociedade aceitasse, o Estado aceitasse, tivemos pessoas que disseram, opa, não é natural, né? Isso não pode ser natural, não pode ser normal, e se rebelaram. Então, isso é um ato de contracultura. As sociedades sempre criaram hábitos, costumes e padrões considerados como a normalidade da ação das pessoas, criando assim uma cultura. Dentro de uma sociedade, a cultura tende a tornar-se hegemônica. O que é hegemonia? É essa predominância quase que no todo, tá? Ela faz parte de tudo. Ou seja, é estabelecer-se como um padrão de comportamento que deve ser seguido por todos. Nesse sentido, a contracultura vem para questionar as normas hegemônicas como forma de indicar que algo na cultura está errado ou deve ser modificado, correto? Então, esse mesmo olhar que as pessoas tiveram no passado contra a escravidão, nós vamos ter, aí vocês estão vendo na foto, tá? É a manifestação do movimento hippie, né? Que veio, primeira onda do movimento hippie, que veio contra a guerra do Vietnã. Se a gente for parar a pensar por que as pessoas se revoltaram contra a guerra do Vietnã, nós vamos ter porque milhares de jovens morriam. Quem foi para a rua protestar foram jovens em idade militar, né? Porque eram jovens, lembra daquela música dos Beatles, Era um Garoto e Como Eu, né? Então, ele estava lá tocando violão, é isso que diz a música, né? Tocando a sua guitarra, perdão, e de repente ele vai parar no meio de uma guerra, e não volta, ele volta morto, né? Ele diz, olha, não tem mais nada, só 2 medalhas que sobraram, né? Então, o movimento hippie, o movimento que começa com um grande movimento da juventude nos Estados Unidos, ele começa a questionar e dizer, mas por que a guerra? Porque nós estamos morrendo. E para que nós estamos morrendo? Né? Para um governo? Né? Por que nós temos que matar outros jovens vietnamitas? E aí começa o questionamento de dizer negativo. Nós queremos
fazer guerra em prol da prosperidade de um país, e aí começa um movimento anticapitalista muito forte, tá? No movimento hippie. Então, quando se fala em contracultura, geralmente vai remeter a esse grande movimento hippie, jovem, tá? Nos Estados Unidos, tá? Questionando o porquê das guerras e questionando o porquê desse hábito de consumo desregrado. Bom, os movimentos sociais, então, eles vão ter papel fundamental em tudo isso, tá? Tanto na ampliação de direitos políticos e civis, quanto da própria transformação cultural. Tá? Aí vocês estão vendo várias imagens, né, de movimentos sociais antigos e contemporâneos, né, o voto das mulheres, Martin Luther King no movimento negro, né, o impeachment pedindo dos movimentos de 2016, pedindo o impeachment, né, de presidente, nós vamos ter abaixo o movimento indígena também pedindo demarcação, pedindo direitos, nós vamos ter a greve dos profissionais da educação, ou seja, também saindo, né, às ruas para poder protestar, vamos ter abaixo o movimento sem terra e sem teto, unidos, né, das pessoas que querem a reforma agrária, né, e uma melhor justiça social, vamos ter o movimento LGBTQ+, aí na parada, né, também pedindo ampliação dos seus direitos civis, e abaixo, por fim, o movimento ambientalista. Não são só esses, tá? Nós vamos ter inúmeros movimentos, desde que a sociedade se compreende como sociedade, tá? Por quê? Porque nós vamos ter uma sociedade dinâmica, um ser humano que vai interagir socialmente, e nessa interação ele vai querer, vamos dizer, modificar, alterar a estrutura vigente, alterar a sociedade dentro ou de acordo com o que ele acredita ser o correto, tá bom? E isso se encontra eco, se um indivíduo sozinho não consegue mudar, mas se ele encontra eco, se ele encontra outros indivíduos que partilham do mesmo pensamento, aí a mudança acontece, tá? Na transformação das leis, nós vamos ter os movimentos sociais sendo grandes protagonistas, e aí só 2 exemplos para vocês verem, né, o racismo e a injúria racial e a intolerância religiosa. Ou seja, a transformação cultural, ela não é só uma transformação de hábitos, ela é uma transformação de leis, tá? Porque as leis vão garantir novos hábitos, tá? Isso é um ciclo. Então, eu tenho a minha cultura, a contracultura ocorre, ou seja, eu tenho um processo de transformação da minha cultura, tá? E isso vai ser espelhado em novas leis, tá? E dentro dessas novas leis, nós vamos ter as novas gerações já vindo, né, estudando essas leis, já com novos hábitos regidos na sociedade, já com uma nova mudança. Um grande exemplo é a questão hoje do racismo. Então, se nós tivemos no passado uma escravidão legitimada, apoiada pelas leis e pelo Estado, hoje nós temos racismo e injúria racial como crimes, tá? E aí está a diferença para vocês, né? Tem um slide da Defensoria Pública do Estado da Bahia, chamando de injúria racial quando você critica alguém, né, por exemplo, aquele caso do jogador de futebol que foi chamado de macaco, pelo tom da pele dele, né, isso é injúria racial, né. Agora, se eu pego um estabelecimento e proíbo a entrada de negros no estabelecimento, qualquer negro, tá, isso classifica como racismo, tá bom? Então, nós vamos ter aí 2 crimes muito fortes. Por outro lado, né, a intolerância religiosa. Se no passado nós vamos ter uma perseguição, né, para pessoas pela sua crença, né, pela sua crença, por aquilo que elas acreditam, nós hoje vamos ter leis contra a intolerância religiosa, tá certo? Inclusive discriminar alguém, ó, tá aí bem explícito nesse slidezinho que é do Senado Federal, tá? É do Senado Federal esse slide, e diz o seguinte: o direito de criticar dogmas, o que são dogmas? As crenças, né, os pensamentos. Então, o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão, você criticar. Então, eu posso não concordar, por exemplo, se você é protestante, não concordar com a teoria da reencarnação espírita. Beleza. Você pode não acreditar que haja um pai de santo. Beleza, entende? Mas o fato de você não acreditar não te dá o direito de ofender, não te dá o direito de agredir, de discriminar, que é o que diz logo abaixo. Mas atitudes agressivas
ofensas, tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, tá bom? Então, percebam, hoje nós temos uma mudança total. Tá certo? Se antes as pessoas deviam se curvar a dogmas, hoje em dia não, você pode criticar esses dogmas. Isso é a liberdade de expressão, direito fundamental humano, né, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o que não pode é confundir a liberdade de expressão com a ofensa, com a agressão, com a discriminação. Nas questões do Enem, tá? Antes de abrir um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está bem curtinho, então eu vou resolver 2 questões do Enem, e aí, na próxima aula, eu retomo aqui como uma parte de revisão desse tema, tá bom? Então, como eu tenho 5 minutinhos, antes de responder essa questão, gostaria só de perguntar, tem alguém para fazer alguma pergunta nesse momento? Não, professora, não temos perguntas. Peraí, que eu acho que chegou um aqui, rapidinho. Tá bom. O André Wilson, aqui no chat do IFAC, ele perguntou: sabemos que é importante usar o conceito de raça corretamente. Uhum. Quando e de que forma devemos usá-lo? Olha, boa pergunta, André Wilson. Eu, inclusive, fui partir para alguns estudos sobre isso, porque falam assim, é a raça negra, né, tal, e se dividem mesmo os pensadores e até mesmo jornalistas, você vai ver que tem esses debates. Dentro das pesquisas que eu fiz, em algumas literaturas do tema, né, do movimento negro e tudo mais, o que se coloca é que, na verdade, a gente não fala em raça, porque raça é humano. Aí parece que nós estamos nos diferenciando biologicamente, coisa que não ocorre, né? Então, nós vamos falar do cor da pele, ou da etnia, no caso, né, se for aborígene, se for indígena. Então, nós vamos falar da cor da pele. É o negro, é o branco, é o indígena, é o pardo, tá? Então, não vamos falar em raça, tá bom? Então, isso, como eu falei, é dentro daquilo que eu pude fazer a pesquisa, que eu estudei, dentro do que a literatura recomenda, tá bom? Porque quando eu falo em raça branca ou raça negra, parece que eu estou diferenciando biologicamente. E essa diferença biológica, ela não existe, tá? O que existe é a manifestação, o fenótipo, né? O que existe é essa diferença da nossa tonalidade de pele, tá bom? Então, o certo é apenas diferenciar. Somos todos seres humanos, a diferença é a nossa cor da nossa pele, tá bom? Então, vamos para a questão 80 do Enem 2018, tá? No Enem 2018, a questão 80 trouxe um relato interessante, que disse assim: em algumas línguas de Moçambique, não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes, olha a diferença. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares, que na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãs e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Esse texto é de Couto, com o título E se Obama fosse africano? Olha só. É um texto muito interessante, né, que nos mostra a diferença da percepção em relação às nossas relações sociais e humanas dentro do contexto cultural. Em Moçambique não existe a palavra pobre. Para nós, o que é pobre? Quando a gente fala o indivíduo é pobre, cara, o indivíduo pode ter uma família linda, filhos lindos, pais maravilhosos, né? Mas se o indivíduo não tem recurso financeiro, nossa cultura diz que o indivíduo é pobre, não é verdade? A gente classifica dessa forma. E aí está dizendo, em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra pobre, porque o conceito deles de pobreza não vem de recursos financeiros. Quem é o indivíduo pobre? Indivíduo pobre é aquele que não tem parentes. Por quê? Porque dentro de sociedades agrárias, certo, a previdência social, né, todo o trabalho de ajuda é feito pelas famílias. Quando alguém adoece, ele é cuidado pelos seus. Quando alguém envelhece, ele é amparado pela família.
né? E isso aí eu vou recomendar um livro para vocês, que é um livro chamado Sapiens, do Yuval Harari. Sapiens é o nome. Não Homo Sapiens, tá? É Sapiens só. Então, esse livro, ele é fantástico. E em um capítulo dele, ele fala disso. Ele fala que a nossa cultura, quando começou a mudar, né, a sociedade ocidental, começou a emergir a ideia de Estado, ou seja, o trabalho individualizado nas fábricas, o que aconteceu? Nós fomos perdendo o laço uns com os outros, né? Por quê? Porque mesmo sendo da mesma família, o meu CPF é diferente dos meus irmãos, membros da mesma família, do meu pai, do meu filho, é diferente, tá? Então, esse CPF, certo, ele pode ficar desempregado, o trabalho é individualizado. Se eu ficar doente, certo, fui eu que fiquei doente, então, cada um por si, tá? E isso gerou uma fragilidade das nossas relações humanas, tá? E isso dentro do conceito da cultura. E olha o que é em Moçambique, né? A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares. Porque uma pessoa sem família, numa sociedade agrária, ela é uma pessoa só. Basta a gente lembrar, quem é cristão também e que conhece as histórias bíblicas, da história da viúva Noemi, né? Então, quando Noemi, sogra de Ruth, vê o marido morrer e os 2 filhos morrerem, ela fica desamparada. E naquela cultura que era agrária também, eles viam aquilo como uma imensa pobreza. Por quê? Porque a pessoa perdia o amparo. Quem era uma pessoa sem as famílias para poder amparar? Então, a família era como se fosse o Estado hoje. É como se fosse o FGTS, o seguro-desemprego, a previdência, o teu salário. Era a família que te amparava, tá certo? Então, olha como a cultura vem aí em choque. E o que diz aí, né, na pergunta? Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza ao quê? Primeiro, a afirmação das origens ancestrais? Não. Por quê? A pobreza era isso em Moçambique? Não. A afirmação de que ele é descendente de negros de forma nenhuma. B, fragilização das redes de sociabilidade? Então, a pobreza, certo, o acirramento, ou seja, a pessoa era mais pobre à medida que ela não tinha laços de sociabilidade sociais com seus parentes? Pode ser. Abaixo, C, padronização das políticas educacionais? Não, a gente nem fala nisso, estamos falando da sociedade agrária. D, fragmentação das propriedades agrícolas? Também não. E globalização das tecnologias de comunicação? De forma nenhuma. A pobreza em Moçambique estava associada ao quê? A ausência de laços sociais, a ausência de parentes. A pobreza aí no texto diz é a solidão. Então, a resposta certa é a letra B, correto? Bom, gente, como o nosso tempo expirou, as outras questões do Enem eu vou deixar para fazer na próxima aula, tá? Porque nós vamos seguir com o tema de cultura, tá bom? Só que nós vamos partir para a cultura de massa e a indústria cultural com Theodor Adorno e Horkheimer, tá? Então, nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt, cultura de massa e a Escola de Frankfurt, né? Dentro da teoria crítica, tá? Mas nós vamos tirar um tempinho para resolver essas questões do Enem, as próximas, tá bom? Então, eu quero me despedir aqui, tá? Agradecendo a todos vocês pela presença e também fazendo o convite para na próxima semana observarem o canal, tá certo? Do YouTube, para ver qual vai ser a agenda. Olha, quem tiver acesso ao Classroom, olha, ver qual é a agenda de aulas e convidar vocês para a próxima aula de Sociologia, ok?